A mensagem tem por tema a videira verdadeira, está baseada em João, capítulo 15, verso 1 a 8. Nas últimas mensagens, nós temos insistido na necessidade de alcançarmos as pessoas que ainda não estão em Cristo, especialmente as que se acham ao nosso redor, e onde seria o nosso campo missionário, o campo de ação que Deus nos entregou para que ministremos a essas pessoas. Estamos com elas em várias situações, na escola, no trabalho, no dia a dia, onde quer que nos encontremos. Então, essas pessoas fazem parte da nossa rotina e muitas delas estão sem Cristo e eu, você, onde estamos, somos a pessoa indicada para levar a elas a mensagem do Evangelho. Nós queremos trazer isso dentro do contexto da relação de Jesus com a sua igreja. Hoje, nesses cultos da manhã e da noite, nós estamos celebrando 106 anos de organização dessa igreja. Não necessariamente aqui nesse lugar, mas nesse bairro. E no Novo Testamento nós temos várias figuras através das quais nós podemos entender a relação de Cristo com a sua igreja. Paulo usou muito a figura do corpo humano como meio de explicar a relação que temos com ele, onde ele é o cabeça, onde nós somos os seus membros, e mesmo sendo muitos, havendo diversidade em todos nós, em vários aspectos, nós, com ele, formamos um único corpo, repito, do qual ele é o cabeça e do qual nós somos os membros. Paulo usou essa figura, Pedro usou a figura de um santuário, onde Jesus é a pedra angular e é a pedra viva, e nós somos pedras que vivem por meio dele. A base dessa construção, desse santuário, é a pedra angular, que é Cristo. E nós somos pedras que são sobrepostas a essa base que sustenta este santuário. Jesus usou a figura da videira. Por isso ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Jesus se identifica como videira verdadeira, como filho de Deus, videira que está sujeita a quem cuida da videira, que é o lavrador, na figura que ele usou, é o Pai. Ao afirmar ser a videira verdadeira, Jesus nos fez saber que ele é quem constitui o verdadeiro Israel. Isso porque no Velho Testamento Israel é chamado de videira excelente. Jeremias 2, 21 diz assim: eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Nós encontramos essa figura em várias partes do Velho Testamento. Ezequiel 19, o Salmo 80. Israel também é chamado de vinha do Senhor,
que é constituída por várias videiras, vamos assim dizer, né? Isaías 5:1a diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Depois, no verso 4, ele diz assim: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, e agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuvas sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Nestes textos, Deus mostrou o seu desagrado, a sua desaprovação, porque a videira não produziu o esperado, que eram bons frutos. Por isso mesmo, Jesus disse que o reino de Deus seria tirado de Israel e dado a um povo que produzisse os seus respectivos frutos. Mateus 21:43, ele diz: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Esse povo seria a igreja que ele instituiria sobre a face da terra. Mas Jesus disse ser ele a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Israel, então, não era a videira verdadeira. Ela foi usada como figura para que soubéssemos, e Israel viesse a saber também, que todo o esforço que Israel havia empenhado no sentido de ser essa videira tinha falhado. A igreja também não seria e não será a videira verdadeira. Nós temos aprendido, à luz das Escrituras, que não é por obras da lei que nós somos salvos, que nós somos alcançados, mas pela graça de Deus. Então, o plano de Deus é bem diferente daquilo que Israel pensou e buscou ser e não conseguiu. E a igreja, se não trilhar primeiro o entendimento, a compreensão do plano e do propósito de Deus ao enviar Jesus a este mundo. E quando nós falhamos em entender o propósito de Deus para Jesus e a sua igreja, se nós não entendermos isso, nós então podemos cometer o mesmo erro que Israel cometeu, que é o de tentar ser o que nós nunca fomos e nunca seremos, a videira verdadeira. A igreja
Israel falhou, a igreja falhará se ela não reconhecer que em Jesus a videira verdadeira. Então Jesus é a videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Aquilo que Israel não conseguiu, Jesus veio estabelecer. Mas depois dessa declaração, Jesus nos fez saber, primeiro, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Exatamente como foi profetizado por Jeremias no capítulo 2, verso 21. Onde nós lemos assim: eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Exatamente como foi profetizado também por Isaías no capítulo 5, versos 5 e 6. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Tudo isso aconteceu de maneira real, material, fisicamente e territorialmente com Israel. Através dos sucessivos cativeiros, primeiro do norte, depois sobre o reino de Judá, reino do sul, e a terra ficou assim, dessa maneira como aqui é descrita. É por isso que Jesus disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Nós não temos aqui uma figura da perda da salvação. Ao longo da minha história, eu conheci muita gente da igreja que passou por aqui. Alguns pregaram, alguns foram eloquentes, e eu cheguei a ficar impressionado com a desenvoltura dessas pessoas e com a capacidade que elas tinham de verbalizar aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Mas elas não foram muito longe e não deram o fruto que era esperado. E mostraram que realmente elas não tinham nada a ver com o próprio Cristo. Por isso Jesus disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O fruto deve ser o mesmo da árvore. Um fruto nunca é diferente daquilo que a árvore é. E ninguém pode dar um fruto diferente da videira. A videira é Jesus e nós temos que dar um fruto semelhante a Ele, aquilo que Ele é, aquilo que Ele viveu aqui e mostrou para nós. O fruto tem duas características. A primeira característica é o fruto produz a vida da árvore, já dissemos, da videira verdadeira, no caso, a vida de Jesus. Então, eu e você temos que viver de modo tal que a vida de Jesus possa ser vista em nós. Esse é o fruto. A segunda característica é que o fruto multiplica. A vida da árvore
a videira é reproduzida ou produzida através da multiplicação. Uma semente dá muitos frutos. Quando lançada na terra, ela frutifica e se reproduz. A vida da árvore, então, reproduz através da semente. Essa semente faz parte do fruto. E é importante que nós entendamos que o fruto não é resultado do ramo. Nós vamos falar sobre o ramo já já, mas é a característica aquilo que a árvore é. A vida de Jesus se reproduz em outras pessoas por meio de ações e atitudes, ou seja, a maneira como eu e você vivemos. E em segundo lugar, quando nós compartilhamos Jesus com palavras. Então, primeiro, aquilo que as pessoas podem ver em nós, através de ações, atitudes que caracterizam o nosso viver diário. E em segundo lugar, através de palavras. Eu creio que a maneira como as pessoas podem enxergar, o que as pessoas enxergam em nós, fala mais alto do que nossas palavras. Isso não significa que não precisamos falar, mas que as palavras têm que ser coerentes com a nossa maneira de viver. E eu tenho insistido aqui em dizer que isso não significa que você não tem que ser perfeito. Nós devemos sim buscar a perfeição que nós encontramos só na videira, que é Jesus Cristo. Então, é através dele que nós vamos produzir o verdadeiro fruto da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. A vida de Jesus em nós nos capacita a viver e a reproduzir a sua vida. A vida de Jesus em nós é reproduzida quando ela cai em boa terra. Se você está se lembrando da parábola do semeador, você vai ver que a semente foi lançada em 4 tipos de solos diferentes. O primeiro, o segundo e o terceiro não deram frutos. Ainda que no terceiro, o primeiro caso nem nasceu. No segundo, a plantinha começou a crescer e no terceiro também, mas não foi longe. Agora, a última ilustração, a terra boa, a semente caiu, ela germinou e ela produziu muito fruto. O fruto existe para alimentar outros. A árvore não produz fruto para si mesma. O fruto existe para alimentar outras pessoas. Da mesma forma, a vida de Cristo em nós não foi dada apenas para o nosso benefício pessoal, mas para alcançar outras pessoas. Mas, por isso mesmo, quem está em Jesus deve dar fruto. Senão, Jesus diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas Jesus nos fez saber, em segundo lugar, que todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Como você limpa uma árvore que está dando frutos?
para que ela dê mais frutos, através da poda em tempos apropriados. Existe tempo para se podar uma árvore, e eu sei que minha mãe dizia que isso devia ser feito em determinadas estações do ano, para que realmente aquela árvore pudesse dar muito mais fruto. E não podia ser feita em qualquer época do ano. Jesus nos ensina que nós somos limpos através da palavra de Deus. Ele disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus estava falando com seus discípulos. E ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus salva. E a palavra de Deus limpa, inicialmente de todo pecado. E depois há um trabalho de Deus em nós para nos limpar. Podemos chamar isso de aperfeiçoamento, mas é quando ele realiza constantemente essa poda. Ela tem que ser realizada sempre, para que as coisas que estão crescendo e que não devem crescer sejam cortadas. A limpeza se dá, então, através da disciplina de Deus. Hebreus 12:11 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Depois da nossa conversão, imediatamente há um processo de ensino que tem vários níveis, incluindo a disciplina de Deus, com o propósito de sermos por Ele instruídos na verdade. Segundo Timóteo 3,16, mostra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 4 coisas. Primeiro, para o ensino, depois para a repreensão, depois para a correção e, finalmente, para a educação na justiça. Fala de um processo de ensino, de educação na justiça, no que é reto, no que é certo, do que é direito. E o texto diz ainda: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa poda é necessária para que nós possamos produzir fruto e cada vez mais fruto. Então, nós temos aqui 4 níveis. Deus nos ensina por meio da sua palavra. Depois, Deus nos repreende por meio da sua palavra quando nós erramos. Depois, nível 3, Deus corrige o curso da nossa vida. Veja, a palavra nos ensina. Lá no meio do caminho nós erramos. Então, Deus repreende. Quando nós erramos, depois Ele corrige o curso da nossa vida, para que voltemos ao ensino, e novamente somos reensinados. Por isso que o último nível,
Deus nos ensina outra vez, por meio da sua palavra, para seguirmos o caminho da retidão. Há ocasiões em que Deus nos disciplina de forma mais incisiva, se isso se fizer necessário, quando transgredimos a sua palavra e quando insistimos, muitas vezes, em coisas que não deviam existir em nós. Hebreus 12, 4 a 7 dizem assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Jesus, o texto anterior fala sobre Jesus. E Jesus foi até a morte. E não pecou, inclusive até a morte. E a luta de Jesus o tempo todo foi, se é que a gente possa dizer, contra uma série de tentações que vieram sobre a vida dele. Logo no início do seu ministério, conforme descrito em Lucas 4 e Mateus 4, se não me engano, Mateus 4 eu tenho certeza, Lucas eu acho que é 4 também. E depois o texto diz que depois de vencer aquela primeira tentação, em 3 etapas, diz que o diabo o deixou por um pouco de tempo, porque depois voltou a atacar Jesus de várias maneiras. Mas nós vemos que o tempo todo Jesus foi cutucado com vara curta para poder pecar, para perder a calma e para fazer o jogo do diabo. Isso aconteceu também no episódio do Getsêmani, depois quando ele estava na própria cruz, onde foram ditas a ele palavras que provocaram-no ao máximo para que ele não permanecesse na cruz, mas agisse como Filho de Deus e como Deus ao descer da cruz. Ele podia ter descido, mas ele não desceu. Ele absorveu a morte até o fim, porque ele estava morrendo pelos nossos pecados e o seu sangue estava sendo derramado para nos purificar de toda injustiça. Essa era a missão dele, ele veio e a cumpriu. Mas ele foi tentado em tudo, foi provado em tudo, mas permaneceu firme até o final. Mas então, Hebreus 4, 12, 4 diz: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue, como foi o caso de Jesus. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Se o pai não corrige o seu filho, ele está falhando de uma maneira incrível. Porque o papel dele é corrigir quando o filho erra.
Hebreus nos mostra 3 níveis de disciplina de Deus por meio da sua palavra. Aqui nesse texto, Deus repreende, porque está claro que a pessoa está insistindo no erro. Então Deus repreende, Deus corrige, e o terceiro nível, Deus castiga. O texto é claro em dizer isso. Isso significa que quando não é assim o ensino e os que se dizem protetores das crianças num aspecto que não tem a ver. A criança, você tem que usar esses 3 níveis. Bom, aliás, 4, né? Você ensina, você repreende quando ela erra, você corrige o curso quando ela está saindo do caminho e traz ela de volta para o caminho e ensina novamente. Mas se ela persiste, você, quando chama uma criança, você deve perguntar para ela: você entendeu o que eu disse? Ah, entendi. Então repete para mim. É importante que ela repita para ver se entendeu, porque às vezes a gente fala uma coisa, a criança entende outra. Com adulto não é diferente, não. Você fala uma coisa, o outro entende outra. Então é importante que você tenha certeza de que a pessoa entendeu o que foi dito. Daí a importância de lermos, relermos, estudarmos e meditarmos sobre a palavra. Senão nós estamos andando com um vai da valsa. Impossível viver a vida cristã sem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem essa característica. Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela reeduca. Vimos isso da primeira parte. Agora aqui nós temos uma etapa mais de disciplina. Deus repreendeu, corrigiu e foi necessário o castigo. A criança, se você ensina uma vez, ensina 2, antes da terceira você fala, a próxima você vai passar por uma experiência dolorosa. Eu já passei por muitas, vocês sabem, eu tenho compartilhado com vocês, na minha infância, apanhei bastante. E é claro que isso tem que ser feito com adequação, para que não reflita e nem expresse maus tratos, porque não é esse o propósito. Mas uma vara bem aplicada funciona muito bem, quando necessário, e deve expressar o amor de quem aplica a vara. Por isso que o texto diz que Deus corrige a quem ama, não é? E Deus é para a disciplina, não. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. E a correção, a disciplina, o castigo é imposto quando necessário. Às vezes Deus fala uma vez, fala 2, mas eu e você persistimos no erro, ele vai ter que falar mais duro. E a única maneira de entender nesses casos é através da dor. Então você vai sofrer de alguma forma. Ou no corpo, ou de alguma coisa que você tem como preciosa e que não deve permanecer na sua vida. Mas Jesus nos fez saber, em terceiro lugar, que o ramo só pode dar fruto se permanecer na videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Aqui nós temos a relação da videira com os ramos. Para o ramo permanecer na videira, ele tem que ser da videira e estar na videira. Permanecemos em Jesus se buscamos nele andar como ele andou. Nós não somos salvos para viver a nossa vida, nós somos salvos para viver, ou melhor, deixar Jesus viver a sua vida em nós. Por isso que o apóstolo João escreveu, 1 de João capítulo 2, versos 5 e 6. 5, a segunda parte. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, que está ligado à videira, esse deve também andar assim como ele andou. Por quê? Se nós estamos na videira, nós temos que dar o fruto da videira. Então não podemos dar um fruto diferente daquilo que a videira é. Então, para colher uvas, nós temos que produzir frutos da videira, nós temos que estar ligados à videira. E nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por que permanece? Porque muitos começam e não vão longe. Então não houve permanência, não houve continuidade. Num determinado ponto, a pessoa foge e vai embora. Ela pode até ficar muito tempo entre os que são e pertencem, estão ligados à videira, mas vai chegar um ponto em que essa pessoa não conseguirá mais. Nós permanecemos em Jesus quando permanecemos crendo na sua palavra. Então Jesus disse aos judeus, João 8:31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Então Jesus disse aos que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Aí entra a questão da palavra outra vez. Se nós não estivermos lendo a palavra, examinando a palavra diariamente, nós podemos sair do propósito que Jesus, como videira, tem para o ramo que está nele. Então, nós temos que permanecer na videira para que nós realmente mostremos que somos seus, fazemos parte dele. Aqui ele usa uma outra figura: se permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, são ramos verdadeiros ligados à videira. Permanecemos em Jesus quando permanecemos fiel ao seu ensino. Estamos chovendo na mesma horta. Segunda Epístola de João, capítulo 9. Segunda João, verso 9. Tem um capítulo só. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
Se alguém não permanece ligado e não permanece na palavra, João está dizendo, ó, não tem Deus, não. O que caracteriza a vida de quem está realmente unido a Cristo é permanecer na palavra, permanecer na doutrina, no ensino de Cristo. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Mas, na 1 de João 3,6, nós sabemos, primeiro, na 1 de João 3,6, nós sabemos também que permanecemos em Jesus se não permanecermos na prática do pecado. O texto diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se permanecemos em Jesus, nós não podemos permanecer pecando. É impossível dizermos que nós não pecamos. Mas quando você sabe que está fazendo errado e permanece no erro e escolhe permanecer no erro, então João diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não peca. Contumazmente, continuamente, fazendo a mesma coisa errada. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Então, essa de a carne é fraca, a carne é fraca, mas o Senhor é forte. Eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então é na minha fraqueza que Deus revela o seu poder. Quando eu clamo a Ele, quando eu digo a Ele, olha, eu estou em apuros, me ajuda. E você vai ver que Ele vai vir em seu socorro. Ele não vai deixar você na pior. A Bíblia diz que eu e você não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E quando tentados, Ele vai dar a provisão para que nós possamos escapar. A menos que você queira continuar. A tentação não é pecado, mas se você alimenta a tentação e dá cordas à tentação, aquilo vai desenvolvendo um desejo de satisfazer aquilo no que você é tentado, de tal forma que você acaba fazendo. Então, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece, nem o conheceu. Jesus também diz que se nós permanecermos nele, ele vai permanecer em nós. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. A questão, Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele se dispõe a receber-nos nele, mas é necessário que nós permaneçamos nele. Permanecer nele é permanecer na videira. É realmente receber a seiva dele, é receber os nutrientes que a videira produz e que vão realmente possibilitar que o fruto se manifeste em mim e em você.
Se não permanecermos em Jesus, jamais poderemos dar fruto. João 15, 4. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Impossível dar fruto. O fruto não é meu, o fruto é de Jesus. A seiva é de Jesus, a vida é de Jesus, a capacidade vem de Jesus. E eu não posso, de mim mesmo, dar fruto. Mas Jesus nos fez saber, em quarto lugar, que se permanecermos na videira, daremos muito fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu neles dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus aqui nos faz saber quem é a videira e quem são os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E o ramo em si mesmo não é autossuficiente. Tudo que ele recebe da videira. A videira que alimenta o ramo, que capacita o ramo a dar fruto. O ramo não pode andar por si mesmo. Tem muita gente que pensa que igreja é totalmente dispensável. Eu posso viver sem a igreja. Mas não é o que ensina a palavra. O ramo não pode ter vida própria. Não, ele não tem vida própria. A vida que ele tem lhe foi dada em Jesus. Nós temos vida hoje e temos o testemunho do Espírito de Deus, que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança. Mas, se você tem o penhor do Espírito, você sabe que não pode viver sem a comunhão do Espírito. Porque é o Espírito de Deus que nos liga a Cristo e nos liga uns aos outros. Então, se você vive uma vida independente, você sai do ponto onde você é alimentado através de Cristo. E Cristo, aqui nós temos uma outra figura, né? Mas eu não vou entrar em detalhes com relação à outra figura que mencionamos no início, que é a do corpo. Mas a do corpo humano como figura da igreja. Não vou usar agora não. Mas é necessário que nós estejamos ligados à videira. E não há vida fora da relação com a videira. E ninguém pode alegar, eu estou na videira, mas não estou com outros irmãos. A árvore é uma árvore inteira. E não há como você viver como um galho isolado. Então, por isso que ele disse em João 15, 5b, quem permanece em mim, eu neles dá muito fruto. Por isso que ele salientou, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não adianta você dizer, eu estou em Cristo, mas não estou indo à igreja porque é dispensável. Mas a igreja é Cristo. Aqui nós temos uma figura de Cristo, da videira, com uma figura da igreja. Embora ele não use essa terminologia, não use esses termos que nós encontramos depois nos mais escritos do Novo Testamento,
Um carro elétrico pode ser muito bonito. Alguém aqui já andou de carro elétrico? Tá impossível, né? É muito confortável, é muito bonito. Já peguei Uber algumas vezes em que calhou de vir um carro elétrico. E agora imagine esse carro se o carro pudesse resolver que andaria por si. Ele vai deixar a bateria, não vai ser alimentado e a bateria não vai ser carregada também. Então, esse carro não vai andar. Ele não anda sem a bateria. Ele não tem como funcionar. Pode ser o carro mais bonito do mundo, mas ele não vai funcionar dessa forma. Jesus nos fez saber, em quinto lugar, que se não permanecermos nele, nosso destino será o fogo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus disse que o que será feito do ramo que não dá fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Corta para quê? Só serve para o fogo. João Batista afirmou que o juízo de Deus virá sobre quem não der bom fruto. Aqui ele está usando a figura da árvore como do ser humano, né? Ele diz assim, Mateus 3,10, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus afirmou mesmo sobre quem não produz bons frutos. Ele usou também a figura da árvore como nós, como o ser humano. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. A mesma coisa que João Batista diz. E ele disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu estou lendo Mateus, capítulo 7, verso 21 agora. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, não podemos andar nas trevas e ter a luz. A luz espanca as trevas, a luz elimina as trevas. Nós não podemos dizer uma coisa e viver outra, diferente daquilo que Jesus é. Jesus afirmou que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. A segunda parte do texto. Jesus nos fez saber em sexto lugar, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso aqui é um desafio enorme para mim, para você, para todos nós. Mas muitas pessoas ficam, como? Significa que tudo que eu pedi eu vou ter? Não. Existem outros detalhes que as Escrituras nos ensinam para que uma oração seja atendida. Salmo
37,4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você tem prazer no Senhor, você vai ter prazer em fazer a vontade dEle. E se o que você pede está de acordo com a vontade dEle, você é atendido. 1 de João 5, 14 e 15, isso é muito mais claro. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe temos pedido, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, como é que você pode ter certeza que você vai ser atendido? Perdão. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Como é que a gente sabe a vontade de Deus? Através da palavra. Volto a insistir a importância da palavra. Finalmente, queremos destacar que Jesus nos fez saber em 7º lugar: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Damos muito fruto quando buscamos nele viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. A vida de Jesus, quando a vida de Jesus é reproduzida em outros através de nós. Nós mostramos isso através de ações e atitudes e também de palavras. Então, nós não podemos ficar com a vida que temos só para nós. Ela existe para que ela alcance outras pessoas. Por isso que dissemos que o fruto, ele deve ser reproduzido de outra forma. Você não produz um fruto para você. Você produz fruto para que outras pessoas dele se alimentem e para que pessoas se multipliquem, para que esse fruto se multiplique, ou seja, outras pessoas também sejam abençoadas. Damos muito fruto quando ouvimos a palavra, a entendemos e a partilhamos com outras pessoas. Jesus disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A semente foi lançada no seu coração, você a recebeu, a acolheu, essa semente germina e ela produz frutos. E esses frutos vão alcançar outras pessoas. Concluindo, Jesus diz ser Ele a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Então, Israel não foi a videira verdadeira. A igreja também não é a videira verdadeira. Israel falhou. A igreja também falhará se não reconhecer que Jesus é a videira verdadeira. Reconhecer que Jesus é a videira verdadeira é viver nele, por meio dele, através dele e para ele. Na semana passada nós citamos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que diz assim: e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós não podemos viver para nós. Se vivermos para nós, nós não podemos permanecer na videira. É incoerente. Eu não estou dizendo que você perde a salvação. Não estou ensinando isso. Mas estou dizendo que se não permanecermos na videira, nós não vamos dar fruto. E só podemos dar fruto se estivermos na videira. Por isso que Jesus falou da necessidade de permanecermos nele. Por isso ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É nada mesmo. Nada.
nada vezes nada. Todo esforço humano na realização da obra de Deus não dá em nada. É só tempo gasto, enfado. A obra de Deus tem que ser realizada em Jesus, por meio dele, e através dele e para ele. Por isso que o homem não tem glória em nenhum momento. E diga-se de passagem, a glória que não é nossa, não faz bem. Ela não é nossa. Ela é dele. Só cabe nele. Tem o tamanho dele. Tem a característica dele. Por isso é ele que tem que ser glorificado. Então, a pergunta que cabe fazer é: você quer dar muito fruto? Você quer reproduzir a vida de Jesus? Você quer ver a vida de Jesus se replicar a outros através de você? Você quer de fato permanecer em Jesus e permanecer na sua palavra? Então, o convite é para que você feche seus olhos agora e se renda. Entregue toda a sua vida ao Senhor. Renuncie à vida própria. Renuncie todos os seus expedientes puramente humanos. Você pode ter a melhor performance possível e imaginável, mas se isso não foi gerado em Jesus ou através de Jesus, não vai dar. Não vai funcionar, pode até ter aparência de coisa legal, mas não vai produzir fruto. Pode ser um show, pode ser um espetáculo, pode ser muito bom para os olhos, mas não vai produzir vida. Nós temos hoje muito entretenimento. Mas vida nós só encontramos em Jesus. Então ore, entregue sua vida, renda-se, entregue os pontos. Estou cansado, Senhor, de fazer com meu esforço próprio. E quero que Tu hajas em meu favor, Tu venhas me tomar, me reconduzir a uma vida contigo. Porque tenho nadado e não saio do lugar. Eu quero produzir fruto. Eu quero produzir muito fruto. E eu sei que sem Ti eu não posso nada.